a gente está direcionando para a gente poder fazer um histórico aí do que foi o programa Aventura Segura. Na verdade, o nosso painel de agora é Programa Aventura Segura 10 anos. Agora, em 2021, completa aí 10 anos de implantação do programa Aventura Segura, que foi uma iniciativa aí do Ministério do Turismo, com o apoio do Sebrae Nacional e com gestão executiva da ABETA. Então, foi um grande programa aí a nível ministerial, e em 2001 a gente está completando 10 anos, e a ABETA tem muito orgulho de todo esse legado, e como sempre faz parte da temática, né, da entidade, a gente trazer aí os temas e os assuntos relacionados aí com normas técnicas, com segurança, até porque a gente trabalha no ambiente de turismo de natureza e a gente sabe que a segurança é muito importante para o andamento e o bom funcionamento aí do negócio, e claro, porque também salvam vidas, né, pessoal? Então, a segurança ela tem que estar sempre em primeiro lugar nas atividades de ecoturismo e turismo de aventura, né? Então, eu vou fazer mais uma última chamada, eu estou ouvindo ainda muitos burburinhos aí na área do café. Pessoal que está na área do café, vamos lá, gente, vamos aqui que a programação ainda não acabou. Equipe da ABETA direciona aí o pessoal aqui para a área do salão principal, para a gente poder continuar aqui as nossas atividades. E o nosso painel agora vai ser um momento da gente poder debater com 4 feras que vai estar aqui nesse palco, para a gente conhecer um pouquinho melhor a história do que foi o programa Aventura Segura, conhecer também quais os resultados alcançados em tudo isso, né? E quais os desafios que a gente tem daqui para o futuro, né? Depois de 10 anos de todo esse legado de Aventura Segura, quais os desafios que a gente vem enfrentando, o que é que ainda está acontecendo, porque vocês ainda não estão nesse bonde da implementação das normas técnicas e do processo de certificação. Então, tem muita história aqui para contar para vocês, e eu tenho alguns especialistas que eu vou convidar para sentar aqui junto comigo. A gente tem aqui o Paulo Sérgio de Andrade, representando aí a ABNT certificadora. Paulo, por favor, suba ao palco, seja muito bem-vindo. Um grande parceiro e um grande amigo, né, Paulo? Então, a gente está todo mundo em casa hoje. Vai ser um grande bate-papo, é assim que é o evento, é assim que é o ABETA Summit. Seja bem-vindo, fique à vontade. Posso sentar ali? Escolha aí o melhor local que você queira, né, se posicionar. A gente está aqui também com o Rodrigo Ramos, da Gestures Consultoria. Rodrigo, sobe aqui ao palco, vem para cá, vamos sentar aqui para bater esse papo. A gente tem aqui uma grande parceira, além de grande amiga também, a Dartilene Silva. Vem cá, Dart, da 8 Vias Consultorias, que também faz parte de todo esse contexto aí do Aventura Segura. E, por fim, não menos importante, nosso grande parceiro de toda a vida, de sempre, da ABETA, né, Léo? O Leonardo Percy, que está aqui representando a ABETA, o Sebrae Nacional, representando aqui também, né, a ISO e etc, etc. Então, vou convidar a todos para sentarmos, né? Vou ficar aqui no centro do palco, não sei se é o melhor local, acho que eu vou afastar um pouquinho a minha cadeira nesse momento, o pessoal da equipe técnica que monta tudo e depois eu tenho que desmontar, né, fazer feio. A gente vai passar um vídeo aqui rapidinho, só para a gente poder fazer essa introdução junto com vocês. Vamos lá.
Deixa eu voltar aqui, até porque senão o pessoal que está lá na internet não consegue visualizar bem a gente. Bom, isso foi um pequeno momento, né? Da gente poder relembrar aí um pouquinho da história do que foi o Aventura Segura. Me incumbiram aí, né, dessa honra de estar aqui para poder dialogar aqui junto com essas feras que estão há muito mais tempo. Eu sou fruto também um pouco do Aventura Segura, hoje eu trabalho com isso especificamente, para quem já me conhece, né? Então tem muita história aí, mas para contar essa narrativa, eu queria convidar o Léo para falar um pouquinho a respeito, né, do que foi todo o histórico do Aventura Segura. Conta um pouquinho para essa galera, tanto do quem já está aqui já conhece, como tem muita gente também que nunca ouviu falar do programa, não participou, e realmente isso para a gente é muito importante, a gente disseminar esse conhecimento. Vai lá. Bom dia a todos, pessoal. Obrigado, Poli. É uma honra estar aqui nesse palco aqui, né, com tão grandes pessoas feras aqui. Você, a Darte, Rodrigão e o Paulo. E agradecer inicialmente a todos vocês por estarem aqui no Abeta Summit 2021. Podemos estar no retorno das atividades híbridas, né, presenciais, algumas remotas. Desejo inicialmente saúde a todos nós, nossos colaboradores, a familiares, e que a gente possa realmente, no Brasil e também no mundo todo, ter a retomada do turismo de natureza, que é o desejo de todas as nossas empresas, famílias e comunidades envolvidas nas operações na ponta. Para nós, a aventura... A máscara? Melhor? Perdão, pessoal, vou tirar a máscara então para ficar mais fácil para falar. Obrigado. Para nós, assim, é uma história muito rica, e, Luizão, a gente trocou umas ideias aí recentemente, né? Estou vendo que várias fotos que a gente conseguiu garimpar da época desse grande programa, e para nós acho que é um legado importante para o segmento de turismo de natureza. Rapidamente, só para comentar com vocês, né, antes de iniciar no Aventura Segura também, tenho aqui amigos de Bonito, onde eu trabalhei lá no Mato Grosso do Sul por 2 anos e pude aprender muito. Foi a base do meu trabalho, né, quando eu também comecei a guiar, antes disso, lá no Vale do Ribeira, no Petar, levando clientes, né, da região lá do interior de São Paulo para fazer estudo do meio. E desde então a gente sempre tinha essa preocupação nesses destinos brasileiros, a gente oferecer as atividades da melhor forma possível aos clientes, com segurança e qualidade. E acho que todos aqui, né, são muitas pessoas que são os empresários, né, os líderes, condutores de turismo de aventura, gestores públicos, se viram num momento importante no Brasil de a gente tomar uma decisão de caminhar para um serviço profissional de alta qualidade. E a gente deu esse start com a decisão de começarmos pelas normas brasileiras da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, antes, a gente, no projeto de normalização e certificação em turismo de aventura, na época no Instituto de Hospitalidade, lá em Salvador, a gente começou as primeiras normas em 2005, e esse trabalho, né, nacional, e isso levou à criação, então, dessa grande iniciativa que culminou também com o nascimento da ABETA, na época, lá no JETA, o grupo de empresários de turismo de aventura, que se uniram para abrir, então, essa importante entidade hoje, que é a referência também no cenário internacional. O Aventura Segura começa com o uso dessas normas iniciais que foram desenvolvidas para colocar elas em campo. A gente sempre comenta, né? Não adianta a gente ter um monte de norma técnica e ela ficar na gaveta e ninguém usar. E a gente pode falar, felizmente, né, que no caso brasileiro, a gente tem essas diversas normas e sendo utilizadas na ponta pelos empresários, por quem opera a atividade de fato. E com esses resultados, né, que a gente percebeu aqui pelo programa, que foi, a gente tem que mencionar, né, hoje, inclusive, não mencionei antes, né, mas eu estou trabalhando no Sebrae, vai fazer também já 10 anos, né, desde que eu saí da Beta, oficialmente, dos programas de Aventura Segura, entrei no Sebrae e até faço menção aqui à nossa entidade, né, a qual hoje eu trabalho em São Paulo. O Sebrae está em todos os estados brasileiros, e nós temos esse foco de apoiar a pequena e microempresa brasileira. Nós vamos fazer agora, o ano que vem, 50 anos, e eu posso comentar com vocês que a gente tem uma equipe altamente comprometida a ter um impacto positivo no território, lá na ponta, que é a empresa que precisa desse suporte. E eu tenho muito orgulho de dizer que também, principalmente agora nessa fase da pandemia, nós conseguimos realmente ampliar o atendimento do Sebrae para dar esse suporte à pequena empresa no país. Então, quem está aqui de outros estados também, converse com as unidades do Sebrae. Tivemos agora na BAV uma reunião
com todas as unidades do SEBRAE, disseminando, inclusive, as atividades nossas dos projetos de turismo de aventura, que depois o Rodrigão vai poder comentar também aqui em São Paulo, uma nova parceria que a gente escreveu, né, para poder dar continuidade nesse processo. Eu acho que o Aventura Segura, a gente pode comentar que, na minha cabeça, eu veio algumas palavras, quando fui convidado para estar aqui, né, Luizão, o Vinícius, né, toda a equipe da Beta. Primeiro, colaboração. A gente só conseguiu esses resultados porque muitos destinos se viram unidos num propósito comum. E aí a gente trabalhou em 16 polos, né? Na verdade era para começar com 12 polos, foi para 15 e ampliou para 16 no Brasil. Vários deles se uniram de tal forma que, por exemplo, né, eu percebi que um dos polos que teve a maior quantidade de empresas que conseguiram a certificação foi a Chapada Diamantina, na Bahia. Por quê? Os empresários se uniram para implementar as normas e ter trocas de boas práticas. Então, começaram a perceber que, ao invés de pensar em serem concorrentes, eles se uniram para implementar procedimentos de segurança e o polo consegue ter, então, um outro patamar de visualização em relação à questão da segurança do destino turístico. Bom, mas a gente falaria de vários outros polos brasileiros, né, que fizeram esse trabalho. Agora, dali para frente, eu acho que o Aventura Segura traz um legado muito importante, tanto pelo trabalho realizado na época pelo Ministério do Turismo, SEBRAE Nacional, a Beta executando esse programa e diversas entidades parceiras, né, que trabalharam nesse programa em todo o país. E aí, eu acredito que o grande legado é que a gente deu continuidade nesse programa em nível estadual em outros estados, né, que na época também o Rodrigo foi gestor de projetos, como Mato Grosso, Espírito Santo, né, o próprio Paraná, agora São Paulo, são estados que implementaram na sequência esse programa também em seus territórios, sempre com esse viés da melhoria da operação para que tenha mais resultado na ponta, tanto para o empresário como também, obviamente, para o consumidor. A gente percebe que o consumidor brasileiro cada vez está mais exigente, então ter uma aventura segura por trás que deu esse suporte inicial a essas empresas é de muita valia e de muita importância lá na ponta. Quero comentar também que, após a Aventura Segura, o desafio nosso de manter o sistema, principalmente de normas, de pé, foi bastante trabalhoso. Então, além da colaboração, eu digo que a gente teve muita persistência, temos até hoje, né, o Paulo é um dos grandes auditores que trabalha na ABNT hoje, né, verificando as empresas para que depois elas consigam a certificação. Eu sempre reforço também que a certificação não é um fim, pessoal, ela é um meio, né, ou seja, ela é mais uma forma de eu implementar a segurança e mostrar isso para um consumidor final ou para um parceiro de uma operadora, talvez de outro país, né? Mas o mais importante que isso é que a cultura da segurança seja reforçada dentro da empresa. A gente tem que ampliar e disseminar o conceito de essa cultura de segurança no país, tá? Porque hoje eu não estou mais concorrendo, por exemplo, de Timbó com Blumenau ou com Floripa. A nossa concorrência eu vejo muito nível micro-regional na América do Sul, por exemplo, se a gente fosse pegar Chile, Peru, Argentina, que são países que vêm também evoluindo nesse processo comercial, vamos dizer assim, para o turismo de aventura, e também no nível internacional. Então, hoje um consumidor, na hora de decidir se vem ou não para o Brasil viajar, se nós temos aqui empresas fortalecidas, destinos, né, que se preparam para isso. Ontem a gente viu um vídeo aqui fabuloso, né, mostrando a região toda de vocês aqui em Santa Catarina, quer dizer, isso anima a gente a trazer mais consumidores para a nossa região. E o processo depois do Aventura Segura acabou sendo uma consequência natural que a gente tentasse levar isso ao nível internacional. Então, só para concluir aqui o meu pensamento também, né, que em 2009, a gente teve, então, a proposta do Brasil liderar o processo de normas internacionais, com o apoio também, na época, do SEBRAE, do Ministério do Turismo, né, e o próprio Inmetro e a ABNT. Então, a gente tem um sistema hoje de certificação bastante sólido e a gente começa a trabalhar, inclusive, nosso querido amigo Daniel Spinelli, né, que liderou esse processo de 2009 até 3 anos atrás. O Brasil lidera esse processo internacional na ISO. Lá conseguimos publicar, então, até hoje, 4 normas internacionais, sendo 3 delas baseadas nas nossas brasileiras, que são as principais: gestão da segurança, informações a clientes e a norma de líderes, turismo de aventura. E uma 4ª norma que foi proposta para o Portugal, que é a de gestão de sustentabilidade, né, boas práticas sustentáveis no turismo de aventura. E agora a gente vai publicar, no começo de 2022, as 2 próximas normas de terminologia e a de caminhada,
que foi uma união da norma de produto e classificação de percursos. Todo esse trabalho sendo feito pelo Brasil como líder do processo e também fazendo as reuniões agora de forma virtual durante a pandemia. Então, assim, esses resultados mostram também que nosso país está no cenário internacional de forma relevante e, com certeza, nós temos hoje, depois de 10 anos de Aventura Segura, um outro patamar, uma outra visão do mercado, tanto brasileiro como internacional, em função do trabalho feito por todos vocês. Eu sempre comento, quando estou numa reunião de ABNT ou estou numa reunião da ISO, não é o Leonardo lá, sim, é o nosso país sendo representado pelo trabalho que vocês realizam na ponta. Então, eu quero só deixar uma mensagem final, que não desestimulem, pelo contrário, a gente tem que caminhar cada vez mais alto no sentido de termos empresas sérias implementando esses processos de segurança, parcerias relevantes tanto com o Ministério do Turismo, também o Ministério do Meio Ambiente, que tem o ICMBio como grande parceiro nosso nesse processo nos parques nacionais, agora com concessão para a operação de turismo de aventura, utilizando as normas técnicas como base de entrada dessas empresas nos parques, e também esse legado importante do envolvimento da comunidade local. Então, a gente tem que avançar bastante nisso ainda, e, para fechar, a nova norma que a gente está trabalhando agora vai ser na ISO de cicloturismo. Então, estamos aqui em Timbó, região do Vale Europeu, com muito orgulho que a gente comenta que o Brasil remeteu agora, mês passado, a nova proposta que está sendo votada pelos países, tem que ter uma aceitação da maioria deles, mas se tudo der certo, a gente começa a estudar essa nova norma internacional, baseada nas duas normas brasileiras de cicloturismo, para que daqui mais ou menos 3 anos possamos publicar mais uma norma internacional. Então, para mim é um orgulho falar desse trabalho que a gente realiza. Se eu deixar aqui, eu falo o dia inteiro com vocês hoje sobre aventura segura, né? Mas a gente se empolga. Então, para mim é uma honra e quero agradecer, além do Sebrae de ter a oportunidade de estar aqui, e da própria Beta, na pessoa do Vinícius, que é o nosso presidente, mas eu também quero agradecer a todos os nossos anteriores presidentes da Beta também, que fizeram esse trabalho até então, riquíssimo, de manter essa entidade sólida e parceira na operação do turismo de natureza brasileiro. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado a todos, parabéns a vocês aqui conosco. Passa a bola aí para você, Polly. Obrigada, Léo. Merece. E aí, no nosso contexto hoje geral, fala aí para a turma, quantas normas técnicas para as atividades de ecoturismo e turismo de aventura a gente tem hoje no país? Muito bem, exato. Nós temos hoje 42 normas técnicas publicadas, e quando eu comento que a gente deixa elas de pé, porque a ABNT recomenda, no mínimo, a cada 5 anos, cada documento desse tem que ser revisado, atualizado, certo? Então, um dos setores que tem mais normas técnicas é o de mergulho recreativo, são 13 normas, e, além disso, somos mais de 1.300 membros de 14 comissões de estudos na ABNT, já foram realizadas quase 250 reuniões desde 2004 até hoje, e a gente continua forte nesse processo, né? Então, até a gente brinca, né? O Luizão fala, Léo, tanta norma, né? Quantas empresas são certificadas? O Paulo vai comentar hoje aqui, mas o mais importante é o seguinte, se eu opero só, por exemplo, rafting, eu não vou usar 42 normas, vou usar 4 ou 5 normas das atividades aquáticas, né? Mas é importante a gente estar ligado, porque recentemente eu estava falando com alguns empresários ontem aqui, temos novas normas publicadas, entre elas stand-up paddle, quadriciclo e triciclo motorizado, uma mais recente, né, também é de bungee jump, são normas recentemente publicadas no país. Poucos empresários ainda conhecem esses documentos. Então, é muito importante que a gente dissemine essa informação, que a gente amplie essa divulgação e a implementação das normas também no mercado. Boa. E aí eu pergunto agora a vocês, quantos de vocês aqui já tiveram acesso, ou tiveram a curiosidade, ou já mexeram, leram, consultaram alguma norma técnica para a atividade que vocês operam, ou que vocês oferecem? Que bom, mas esse número poderia melhorar, né, Paulo? Né, Rodrigo? Né? E quantas que estão aqui presentes, né? Depois o Paulo vai falar um pouquinho disso, quantas empresas você tem aqui com a norma de gestão de segurança implementada? Olha, o número já abaixou um pouquinho. E quantas certificadas? Da Lisé, né, Luizão? Então,
esse foi o motivo, né, da arte. Quando a gente pensou em fazer esse painel aqui, claro, isso é uma bandeira que a Beta sempre traz, todo esse legado e todo esse histórico que foi aí trabalhado por várias pessoas ao longo desses anos todos, não pode deixar passar. Né? Então, a gente sempre está trabalhando, incentivando, enfatizando a importância da implementação das normas técnicas, que é um material de consulta. Então, quando a DART também trouxe essa proposta para a gente poder fazer esse bate-papo, esse grande painel, não é só para discutir segurança, mas para mostrar que a gente não pode deixar tudo isso passar despercebido se a gente quer despontar o turismo de natureza no Brasil como um potencial de qualidade, segurança, de sustentabilidade, né? Só um comentário também sobre a questão das normas, né? A gente conseguiu, pelo Ministério do Turismo, e até final de 2016, pelo SEBRAE, junto à ABNT, manter a gratuidade das normas, né? Esse é um tema que é recorrente, vários empresários me acionam, perguntam, Léo, como é que é o acesso ao documento, né? Para ter uma gratuidade, pessoal, tem que fazer um convênio entre as entidades, isso custa, né? Tem um investimento pelo SEBRAE. E isso foi feito de forma a sempre estar sendo, vamos dizer assim, áreas de mercado, por exemplo, o pessoal da área de mel, o pessoal da área do café, a indústria de têxtil. Então, o SEBRAE vai alterando nos anos, né, a gratuidade para os mercados poderem acessar. Um ponto que eu posso reforçar para vocês, quando as nossas normas eram gratuitas, uma das razões que não foi dada continuidade é que o número de acessos a elas era muito baixo pelo mercado. Então, os empresários não acessavam, não faziam download das normas. Então, é muito importante esse conteúdo, quando estiver disponível, vocês acessem e conheçam os documentos. E, para fechar, o Manual de Boas Práticas, né, um dos resultados do Aventura Segura, foram 12 manuais produzidos, né, de boas práticas de turismo de aventura. Ele serve para ler a norma mais facilmente, né? Inclusive, um dos guias que foi elaborado no programa também depois do Aventura Segura foi o guia de implementação da norma SGS 21101 de turismo de aventura, gestão da segurança. Ele é um documento gratuito, ajuda bastante com exemplos de como implementar a norma. Então, recomendo que vocês conheçam esses materiais e vai ser agora atualizado pela Beta os manuais de boas práticas para ele estar atualizado de acordo com as últimas revisões das normas brasileiras, tá bom? Isso foi bacana, Léo, você mencionar, né? Porque independente de você não conseguir ter acesso ou não acessar as normas técnicas, a Beta, com todo esse legado do Aventura Segura, tem inúmeros materiais que são possíveis serem consultados gratuitamente. Então, acessem o site da Beta, a gente tem os manuais que fazem referência a tudo isso e que é muito bacana para servir aí como um meio de instrução, né? Um norte, um caminho para muitos empresários poderem seguir. A gente tem frutos aqui, né, da arte. Por exemplo, a DART é uma grande parceira de muito tempo, que já veio aí nesse trabalho também com a Aventura Segura. E a gente tem um legado que a gente entende que é importante e tem muitos, né, parceiros já construindo um novo cenário, um novo programa relacionado a isso. Eu tenho aqui a Dartlane hoje para contar um pouco da experiência, né, estadual do Paraná, né, e eu tenho o Rodrigo para contar um pouquinho de São Paulo. Damas à frente, né, da arte, conta um pouco aqui essa história, né, a tua história, né, porque tudo está envolvido, né, a gente está junto nisso há muito tempo. Oi, bom dia, pessoal. Na verdade, é emocionante estar aqui falando um pouco sobre isso, né, porque na época do Aventura Segura, talvez alguns aqui fizeram o curso online de Sistema de Gestão da Segurança, e eu fui a instrutora desse curso, né, de várias turmas, da maior parte das turmas. Então, a gente já vem conversando sobre isso há muito tempo. E aí, de repente, quando erguem a mão aqui os empresários que usam a norma para implementar o sistema de gestão de segurança nas suas empresas ou outras normas, né, e ainda tem um número pequeno, né, de empresas, a gente vê ainda que a gente tem bastante, né, a caminhar e a trabalhar nesse tema que a gente sabe da importância, porque fazer a gestão dos riscos salva vidas, né? E não dá para a gente contar com a sorte. E aí, pensando nisso, lá no Paraná, em 2019, a gente fez, enfim, né, aplicou, iniciou um projeto chamado Paraná Aventura, que é o que eu vou apresentar para vocês. Esse projeto, ele teve a participação desses vários parceiros, né? Então, foi encabeçado pela Secretaria de Turismo, a Paraná Turismo, juntamente com o SEBRAE, o IAP, que agora é IAT, né, Instituto Água e Terra, e FEComércio, né, com todo o seu sistema SENAC, SESC e tal.
Então, todos os parceiros envolvidos em prol de um mesmo tema, que é a segurança no turismo de aventura. Esse projeto, ele faz parte da política pública, né, do Estado, principalmente aí, né, nesses temas competitividade e qualidade. E eu fui a responsável por coordenar essa atividade lá em 2019, no âmbito desse projeto. Então, por que fazer esse projeto no Paraná? Porque a gente tem uma riqueza geográfica muito grande no estado, né? A gente tem lá a Scarpa Devoniana, que, né, provocou, e ainda bem para nós, uma série de cânions, cachoeiras gigantes, a gente tem o litoral, a gente tem Foz do Iguaçu. Então, a gente tem uma série de possibilidades de trabalhar o turismo de natureza no estado. E uma rápida pesquisa, né, um levantamento que eu fiz na época, lá em 2019, eu já identifiquei pelo menos 150 empresas de turismo de aventura no estado, trabalhando com algum tipo de atividade, né? Então, é significativo, e principalmente pelo impacto que gera essa atividade na hora que acontece algum problema, né? E todos aqui sabemos disso, que sobra para todo mundo, não só para aquela empresa, mas para a cidade, para o estado, para o Brasil como um todo, né? Já que lá no exterior somos referências em normas técnicas, e aí qualquer acidente que repercuta fica difícil para todo o segmento, né? E aí o programa, então, ele visou, né, ou ele visa tornar o Paraná o estado referência no Brasil para a prática de atividades de ecoturismo e turismo de aventura, de forma segura e legal. Legal de legalidade mesmo, além do legal de divertido, né? Então, a ideia é que, como a nossa Lei Geral do Turismo, né, obriga todas as empresas que operam alguma atividade de turismo de aventura a terem um sistema de gestão da segurança implementado conforme a norma técnica em vigor no país, desobriga da escolha ou não, né, de implementar a norma. Então, passa a ser uma obrigatoriedade das empresas. É isso que a gente vem discutindo, disseminando essa informação para as empresas, né, porque legalmente, por meio dessa lei, todo mundo tem que ter, né, pelo menos essa norma implementada nos seus negócios, né? Então, atenção, porque está todo mundo sujeito aqui, né, a essa questão. Então, o programa, ele visava, né, esses resultados. Então, os empresários qualificados, as empresas legalizadas e instrumentalizadas a partir desse conjunto de normas e manuais que já existem, essas atividades, então, em conformidade com a norma ISO 21101, que é do Sistema de Gestão da Segurança, né? Ela serviu, esse programa, também para fazer, né, ou como base para termo de referência do IAP, né, agora o IAT, para as unidades de conservação. O trade turístico e os turistas sensibilizados em relação à segurança, a redução dos acidentes, obviamente, e o aumento do fluxo turístico na região, além da reputação positiva do estado, porque a gente quer impactar positivamente, né, quando a gente faz uma atividade nesse sentido. Então, nós iniciamos com a parte de sensibilização. Então, lá em 2019, né, esse é o quadro aí de rodada de seminários que a gente fez. Iniciamos em Prudentópolis, depois fomos para Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu e Curitiba, imaginando sempre as regiões turísticas do estado, né, abrangendo ali aquele município que tinha mais empresas, né, o maior volume de empresas de turismo de aventura, no intuito de captar, né, mais empresários para a nossa atividade. Então, a gente teve esse conjunto de pessoas falando. O Luizão nos deu a honra de participar dos 5 seminários com a gente, juntamente com o Vanilson, que muitos de vocês devem ter visto lá no Conexão Aberta, no ano passado. E a gente foi tratar justamente da parte legal, da reputação do destino, da importância e da conformidade legal no turismo de aventura, trabalhando bem a questão da normalização, né? E eu falando um pouquinho da gestão de risco e as boas práticas que a gente já tem no país, buscando esse incentivo, né? Porque a ideia aqui não é que todo mundo se assustar com isso, porque vai burocratizar a minha empresa e tal, e a gente vai desistir, então, de trabalhar com isso. A ideia é justamente o contrário, né? Oferecer cada vez mais segurança para que muito mais gente possa vir e fazer de forma divertida essa atividade, tá? Então, esses seminários, eles aconteceram lá em novembro de 2019,
E aí a gente tem esses registros, né, então, da execução desses seminários lá de Prudentópolis e de Londrina, sempre com a sala cheia, ainda bem. Depois a gente foi para Maringá, Foz do Iguaçu, como eu comentei, né, então, a oficina e o seminário acontecendo. E também o de Curitiba, que a gente teve a grata satisfação de ver o auditório do Sebrae lotado, né, com 80 participantes, sendo que um total, né, a gente atingiu aí 166 empresas participando dos seminários, então um volume significativo para o Estado, né, enquanto empresas de aventura e ecoturismo trabalhando, né? E particularmente eu vou chamar a atenção, talvez muitos de vocês aí do montanhismo conheçam o Vitamina, né, que é uma referência do nosso estado. Ele tem 80 anos e ainda é montanhista. Ele está aqui, do lado do cara de verde aqui, um senhorzinho, ele estava presente lá na plenária, então foi um motivo de bastante alegria, assim, de vê-lo lá firme aí, né, na pegada, no assunto, junto com a gente. E aí veio pandemia, né, como todo mundo sabe, em 2020 a gente chegou a se reunir, todas essas entidades para traçar os próximos passos, mas a pandemia, infelizmente, né, deu uma quebrada dentro do projeto, do programa. Nós voltamos a conversar essas mesmas entidades no começo desse ano, está aqui o Rodrigo e o Evandro, que participaram aí da reunião com a gente lá no Sebrae, e a gente está ainda discutindo, né, quais são as ações futuras desse programa, mas ele ainda está com a chama acesa no Estado, né, para a gente dar continuidade disso, dada a importância que o tema tem para o nosso Estado. Então, alguns avanços que a gente teve a partir do programa Paraná Aventura, né? Então, foi essas entidades parceiras sensibilizadas, o que é bastante relevante e significativo para nós, né? Os cursos de Sistema de Gestão da Segurança pelo Sebrae foram executados, 2 de forma online no ano passado, então, foram mais 80 empresários que participaram desses 2 cursos. Diretrizes de segurança para as unidades de conservação, né, para o IAT, então está dentro do grande guarda-chuva de ações do Instituto Agterra para as unidades de conservação trabalhar a questão do do Paranaventura, né, que são essas ações do programa, então isso também é de grande relevância, né, temos várias unidades de conservação no estado. E a criação do GTECO Aventura pela Paraná Aventura, também pelo Paranaturismo, desculpa. Então, é um grupo de trabalho, né, de pessoas, de empresários que trabalham esse tema. Então, a gente criou esse grupo para discutir o que queremos para esses segmentos no Estado. E o curso de condutor de turismo em áreas naturais, que está sendo formatado pelo SENAC, né, no âmbito aí da FEComércio, também para o Estado, e que é de bastante importância também para a gente conseguir fechar com esse ciclo, né? Porque a gente fala de normas, a gente tende a falar muito de sistema de gestão da segurança, porque está na lei, é importante, mas é esse conjunto, né, de normas que faz aí a grande diferença, porque implica na gestão do negócio, implica na capacitação das pessoas, enfim, né, toda essa engrenagem que a gente precisa ter no turismo para ele se tornar, de fato, né, a referência em segurança no turismo de aventura, ok? Então, esse foi o programa, né, as ações. Como eu comentei, ele está um pouquinho ainda parado no Estado, mas a chaminha dele ainda está acesa, né, a fogueira não apagou de uma vez, e a gente espera retomar o quanto antes, né, a gente vem discutindo aí, entre as entidades, as futuras ações, e acredito que em 2022 a gente volte aqui no Summit falando dos novos resultados. Os novos resultados, é isso aí. Maravilha. E aí eu passo a bola aqui. Bom, Paraná, tudo isso. Conta um pouquinho da história de São Paulo agora, Rodrigo. Oi, pessoal, bom dia. Primeiro, antes de contar um pouquinho da nossa experiência lá em São Paulo, eu queria agradecer do meu coração mesmo à Beta, por depois de 2 anos de distanciamento físico, né, a gente pode se reencontrar aqui depois da Advent Sports Fair de 2019, que foi o último momento que esse grupo aqui de associados, amigos ou amigos associados, família, a gente nem sabe mais como a gente chama a equipe Beta, porque para mim é família desde sempre. Desde que eu pude fazer parte dessa família lá em 2007, quando eu comecei
fui convidado a atuar como consultor do programa Aventura Segura, na gestão do programa Aventura Segura lá na Beta. Eu já senti que eu fazia parte de uma família. E com família é assim, né? A gente briga, a gente chora, a gente xinga, a gente fala, mas por que você sumiu? Vem cá me dar um abraço. E foi assim que eu me senti ontem aqui, quando cheguei aqui no evento. A gente é uma família, então é nítido. E os novos integrantes da família, eu acho que já começaram a sentir isso, né? A gente bate um papo ali, já parece que já é de casa, já. Então agradeço, viu, Dart, de viver essa família Beta já há tanto tempo. E até por isso que hoje, eu podendo fazer alguma coisa pelo meu estado, né, eu sou paulista, apesar de falar que eu sou abetano brasileiro, porque pelo Abeta eu conheci o Brasil, pude estar com muita gente de todos os estados, conheci gente como Paulo, Léo, Dart, enfim, Evandro, Rafa, tem tanta gente aqui que eu nem vou citar, que senão a lista é grande. Mas eu estou desde 2019 na coordenação da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, e eu senti a necessidade. A primeira coisa, quando eu pisei na secretaria, eu falei, tem um desafio que antes de qualquer coisa que eu vou trazer para São Paulo, que é reativar as ações em prol do segmento de ecoturismo e turismo de aventura. Foi um desafio pessoal meu, o Luizão sabe disso, a gente compartilha disso desde quando eu assumi lá em 2019, até porque eu sou da aventura, eu sou do ecoturismo, e quando a gente fala isso no âmbito mais de gestão pública, o pessoal olha e fala, mas o que tem para fazer para esse segmento, né? Além de promover o segmento, de fazer com que as pessoas busquem destinos de natureza? Eu falei, antes de mais nada, é organizar. Nós trabalhamos com um segmento muito sensível, né? Quem está na ponta, os empresários, Zé que está aqui, sabe de quanto sensível é atuar na operação dessas atividades. E isso não pode ser perceptível ao visitante, ao consumidor. A gente tem que mostrar que a gente faz com segurança. Né? E aí eu fui conversando internamente, convencendo um, convencendo o outro, e assim como a Dart, desde 2019, lá, uma sementinha aqui, uma sementinha ali, aproximamos do Sebrae, em São Paulo, que é um parceiro, eu acho que o Sebrae foi um dos grandes parceiros do segmento de ecoaventura no país, abraçou a causa da certificação lá em 2006, no convênio que a Beta fez com o Sebrae, e até hoje nos municípios, nos estados, a gente vê como o Sebrae abraça, porque é ele que conversa diretamente com vocês, micro, pequenos empresários. A gente que hoje eu estou lá representando a gestão pública, eu não tenho tanto esse diálogo quanto o Sebrae tem diretamente com vocês, mas a gente atua como um facilitador desse processo. E aí, no final dessa fase pandêmica, aí, julho, agosto, nós lançamos o programa estadual SP Ecoaventura, que eu falo que é um filho do Aventura Segura. E eu falo isso para todo mundo. Eu falo, não, de onde veio a ideia? Eu falei, não, gente, ideia boa a gente copia. O Aventura Segura é o grande exemplo de estruturação de um segmento. E não é só do segmento de turismo, de aventura, não. De um segmento turístico. Eu posso falar, até falo agora como macaco velho do turismo aqui, o programa Aventura Segura foi o grande programa de estruturação de turismo que o Brasil já teve. A gente pode ver outras iniciativas, pequenas, médias, outras que tentam ser grandes, mas que mudou um segmento da água para o vinho foi a Aventura Segura. Aí eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa lá, e lançamos o SP Ecoaventura, que eu queria pedir um vídeo que nós fizemos lá para divulgar um pouquinho o programa para vocês. Tá aí o vídeo para a gente. Então, ele é um programa que está nascendo, né? Até ouvindo a Dart, eu fico mais motivado de saber que esse movimento está começando a novamente se multiplicar no Brasil.
né? Depois de 10 anos aqui celebrando o Aventura Segura, saber que o Paraná está com essa iniciativa, São Paulo está puxando essa iniciativa, a gente espera que outros estados comecem a reconhecer novamente a importância de um trabalho que foi feito há 10 anos. Já fizemos 4 polos nesses 4 meses aí de programa Aventura SP, vou falar Aventura Segura e o Haddad, porque é o filho, né? Filho, você tem que falar do pai para falar do filho. Então, o SP Ecoaventura, nós já trabalhamos 4 polos, mais de 100 municípios mobilizados, 60 empresas já estão no processo de capacitação, gestão, vão entrar na fase de assistência técnica para a implementação da norma, e até o final de 2022, a nossa meta, como está ali, é de ter 150 atividades certificadas em São Paulo e envolver mais de 500 atores do segmento de Ecoaventura. Então, novamente, pessoalmente, para mim vai ser um desafio liderar esse programa lá dentro da Secretaria de Estado, porém, o prazer que eu tenho de falar do programa, de estar em reuniões, de a gente falar do que a gente gosta e do que a gente viveu, não tem preço. Então, eu queria só fazer uma referência, eu acho que já é uma deferência, na verdade, já é unânime aqui na Beta, essa pessoa, esse empresário, esse ser humano, mas por ser paulista e por ele ser de São Paulo, eu queria pedir uma salva de palmas aqui para o Zé Fernandes, porque ele é, sim, referência para o segmento de Ecoaventura. É uma das poucas empresas que mantém o seu SGS funcionando e certificado. Como o Léo falou, a certificação não é o objetivo. Porém, a implementação da norma, a mudança no sistema, na cultura da empresa que opera a atividade de aventura, é que faz a diferença. Então, Zé, parabéns. Você realmente nos motiva todos os dias. Gente, obrigado. Estou à disposição. São Paulo está aqui apoiando o Summit mais um ano. Teremos novidades aí para o ano que vem, mas vamos deixar para contar no sábado. E estamos com o nosso espaço, nossa equipe está aqui, o Afonso, o pessoal da Fundação Florestal está com a gente, são nossos grandes parceiros junto do Sebrae para desenvolver, até porque o ecoturismo é atividade ao ar livre, temos os parques, temos que nos apropriar no bom sentido dos parques naturais brasileiros e fazer com que eles realmente sejam a casa dos brasileiros e não sejam algo que a gente vê só na revista e não pode tocar, não pode conhecer. Então, a Fundação Florestal está aqui, as meninas da Fundação estão com a gente e é um trabalho feito a várias mãos. Obrigado, gente. Olha só. Paulo, tem muito trabalho aí para você. O Paulo, gente, está representando aqui a ABNT certificadora, né? Um auditor de vários aqui, né? Do Zé. Zé já está cansado de ver o Paulo aqui, né, Zé? Lá nos hotéis, né? Vai lá bater na porta e aquele papel, né? De vez, auditor é chato, né? Não, auditor é necessário dentro de todo esse processo e ajuda muito. E quando a gente olha tudo isso daí, Paulo, o que é que você enxerga disso? Conta um pouquinho, inclusive, também da tua experiência aí nesse processo de auditoria, de certificação, enfim. Eu sei que você tem aí uma narrativa bem legal para a gente. Pessoal, muito boa tarde a todos. Boa tarde. Isso aí. É um prazer enorme estar aqui. E, antes de qualquer coisa, eu queria expressar a vocês o meu profundo sentimento de gratidão, porque se hoje eu estou aqui representando a ABNT e fui convocado junto com essas feras aqui, compartilhar esse palco com o Rodrigo, o Léo, Dart, é uma honra muito grande. Eu não consigo expressar em palavras o sentimento que eu tenho aqui hoje, de poder trazer para vocês algumas informações e experiências vividas durante esses 10 anos. Aliás, foi através da Beta que hoje eu sou auditor da ABNT e consigo auditar vários sistemas, porque a Beta me permitiu isso, que eu comecei o processo de auditoria em 1994, na primeira versão da ISO 9001. Olha o desafio, era o auditor interno, e eu me apaixonei por isso. E eu tive que fazer uma escolha ao longo desse processo, porque eu já tinha uma profissão e tive que escolher entre a incerteza da auditoria ou a certeza da atividade que eu já praticava. E eu fiz essa escolha e a Beta me trouxe isso de volta em 2010, onde houve um processo de convocação de auditores para o sistema de gestão de segurança e eu já tinha alguma experiência em auditoria e aí foi extraordinário,
porque eu também já praticava algumas atividades de turismo de aventura, que meu pai me inicializou nessas atividades. E aí foi alegria total. E hoje eu estou aqui podendo representar a ABNT com muito orgulho. E, na verdade, eu não trouxe a apresentação, porque a apresentação veio para cá. E eu gostaria de citar alguns nomes aqui. Papelzinho, nós somos jurássicos, né, em algumas coisas, né? E eu vou citar o nome de algumas empresas e eu gostaria que, tendo representante dessas empresas aqui, por favor, que fiquem de pé, por gentileza. E aqueles que não estão aqui presentes por algum motivo, por favor, direcionem a eles a esse reconhecimento que eu faço nesse momento. Alaia, Território Selvagem, Equação, 4 Elementos, Parque Ecológico Rio Formoso, Bruno, por favor, fica de pé. Rio da Prata, Estância Mimosa, eu não sei se Eduardo está aí, ou algum representante, né, da Luísa também. Parque e Campos dos Sonhos, Zé Fernandes, Jaqueline, por gentileza. Costa do Sauípe, Termas do Rio Quente, Abismo em Umas, Nascente Azul, Ilha do Sol, Ricardo e Clemente, uma empresa lá do Hot Park, Antônio Salvati, é uma empresa nova, que não tem nenhum ano de existência e já solicitou o processo de certificação em sistemas de gestão de segurança. 4 Elementos, já falei. Nas Alturas, Vanessa, quem conhece a Vanessa aqui, uma mulher incrível, que profissional. A Gamela, Eco Resort, e Hotel Águas Claras. Tem algum representante aqui? Ou desculpe se eu não citei alguém. Essas foram as empresas que eu auditei recentemente, mas aqueles que têm sistema de gestão implementado e certificado, eu peço, por gentileza, uma salva de palmas para eles, que eles merecem. Merece. Eu, inclusive, vou ficar de pé em respeito a essas empresas. E aquelas também que têm um sistema de gestão implementado, eu digo a vocês que sistema de gestão implementado não é simplesmente aplicar a norma, é um plano de negócio para a empresa de vocês. Vai muito além dessa fronteira de cumprir com requisitos de norma. As empresas que eu audito hoje, que já têm um processo mais sedimentado, eu digo para vocês que é um desafio para mim. Porque o quanto de conhecimento que eles trazem, que eles aplicam a um negócio, me faz empreender em conhecimento, em estudo, para que possa ter o mesmo nível de capacitação e conhecimento que eles têm. Eu já tive uma empresa de turismo de aventura, a Tamanduá Adventure, quem teve a oportunidade já de ter operado junto comigo. A gente conhece a experiência do empresário, sabe das dificuldades, da complexidade de tocar isso. E quando a gente chega numa empresa para auditar, a gente sente, né, aquele desejo de mostrar resultado, aquele todo trabalho de um ano de dedicação, de estudo, dificuldade e mostrar resultado. E eu fico muito surpreso com o resultado que eu tenho observado hoje nas empresas que eu audito. Elas estão indo além. O sistema de gestão, a norma, ela preconiza o mínimo necessário que você precisa ter implementado para poder ser certificado. E o último requisito da norma, vocês sabem qual é? O item 10.2, melhoria contínua. Esse é o processo, né? E hoje, as empresas, quando eu audito, é uma satisfação imensa quando ele chega assim, Paulo, eu ainda tenho isso daqui, ó. Eu falo assim, não, eu já está verificando. Não, tenho isso daqui, ó. Eu quero te mostrar isso aqui, inclusive eu já estou pensando em... Tem empresa aqui que já tem sistema de gestão integrado. O Zé, por exemplo, Campos do Sonho, Parque do Sonho, junto com a Jaqueline. Isso é fantástico. Eles perceberam,
assim como os demais, o próprio Bruno também, que está aqui presente, a essência desse processo de plano de negócio, não se trata só uma questão de gestão de segurança. A norma 21101, a estrutura dessa norma é a mesma de ISO 9001, 14001, 45001, para vocês terem a ideia da importância desse processo. E o Zé, ele já tem um processo lá, certificado de acessibilidade, o próprio Bruno também já está falando desse processo de... Eles mesmos estão tendo a iniciativa de expandir o negócio dele, de melhorar o processo de segurança dentro da organização. Não é simplesmente você colocar o processo de certificação e bater no peito, não. Isso aí é segurança jurídica. Eu chamo peace of mind, é uma paz de espírito que você tem dentro da sua organização, com um sistema implementado e certificado, ciente de que algum organismo passou por lá e verificou as suas competências, as suas evidências, e você vai poder, tranquilo, dizendo assim, olha, meu sistema está protegido. Isso não isenta de acidente, mas em caso de acidente, vocês vão ter respaldo jurídico e legal para poder se defender e dizer assim, ó, eu cumpro a norma, eu tenho ela evidenciada, tenho capacitação, né? Eu estou numa formação de perito, e uma das 3 evidências necessárias para descaracterizar imperícia, imprudência e negligência é procedimento operacional padrão bem estabelecido, evidência de treinamento e evidência de eficácia desse treinamento para poder desviar de imperícia, imprudência e negligência, para, quiçá, caracterizar como fatalidade. Então, como tem muitos acidentes que acontecem, as pessoas dizem assim, foi fatalidade, vírgula, vamos ver o que originou esse acidente. E, normalmente, tem alguma participação humana nesse processo, ou falha no processo de estruturação, capacitação, treinamento, equipamento. Não é fácil. Como o Spinelli falou, quando ele chegava, né, na parte de treinamento, em que eu também, como iniciante, né, vou chegar lá, vou fazer auditoria. Hoje, o desafio é o contrário. Eu tenho que me capacitar para poder auditar as empresas. O Bruno, por exemplo, ele tem um sistema dentro do SGS dele, um sistema Trello, que eu levo isso para as outras empresas, não de turismo de aventura, empresas de outros sistemas que eu audito. Gerdau, por exemplo, uma multinacional que tem sistema de inteligência artificial lá dentro. Sabe qual é o sistema que eles usam? Trello. Eu levei isso para a Gerdau. E a Gerdau, não acredito. Isso, tem empresa de turismo de aventura que usa o mesmo sistema de vocês. E ele sempre vem com uma novidade tecnológica. Esse cara é muito bom, assim como todos que estão aqui. Eu não estou desmerecendo ninguém. Eu só estou enaltecendo o que o sistema de gestão de segurança implementado pode fazer para a empresa de vocês. Vocês estão com a faca e o queijo na mão. Tem aí o sistema, normas que a gente trabalha, tem a DART aqui, que faz a questão de implementação, todos os atores desse segmento, nós temos todas as ferramentas e capacidade, um cenário fantástico para poder aplicar esses requisitos de norma. Depende de nós. Nós é que fazemos isso, né? Como o Léo Pesce falou, o sistema está lá disponível no Sebrae e acabou o processo de gratuidade por culpa nossa, por falta de demanda, não é isso? Então, cabe a nós temos essa capacidade, vocês são hoje a pedra fundamental desse processo. Cabe lapidar um pouco, talvez, a questão da experiência, do conhecimento, do que a norma pode trazer para dentro de um sistema de gestão. E é transformador, é fantástico. Hoje, tem empresa que usa o relatório de não conformidade como defesa contra ações trabalhistas. Foi recente agora, eu fiz a auditoria numa empresa. E eles têm, assim, uma força de querer contar a experiência positiva de uma empresa com sistema de gestão implementado e certificado, porque eles têm para quem contar esse negócio, para poder garantir a segurança nas operações em que eles oferecem. Eu também presto consultoria. Semana retrasada,
eu tive o orgulho, o prazer e a honra de poder retribuir ao meu pai, um senhor de 81 anos de idade, aquele que me levava para, depois da arrebentação na praia da Barra da Tijuca, com 5 anos de idade, para fazer mergulho. Ele não tinha a menor ideia do que era gestão de segurança, mas ele imputou em mim o que é autoconfiança, o que é responsabilidade, o que é comprometimento. E hoje eu pude retribuir para ele, através de uma tirolesa de mais de 1.600 metros de extensão, que é na empresa onde eu presto consultoria. E hoje ele tem muleta, e eu pude falar para ele assim: vai. Essa é a maior recompensa que a gente pode ter. De chegar num ente querido seu e falar assim: pode ir, vá ser feliz. Tenha a recompensa que você merece dentro de uma atividade ao ar livre, de proposta segura, responsável, de pessoas comprometidas com aquilo que fazem, porque a gente lida com vida, não é ler a norma, é fazer ela funcionar, fazer disso um negócio para o seu negócio, né? E algumas perguntam: mas eu não vendi nada com isso. Muito mais do que a venda, é evitar o problema dentro da sua organização. Ela vai muito além do que está escrito. A gente tem que sentir esse negócio. Tem que estar no sangue, tem que estar no coração. Quando eu vou fazer uma auditoria, chego na empresa e cito um trecho de um livro chamado Meu Nome é Ninguém, não é, Bruno? E lá é um livro que fala sobre Ulisses, em que Ulisses, ele não tinha arma, o poder dele não estava no escudo, não estava na espada, estava na palavra dele. Ele era conselheiro dos reis. E uma vez perguntaram para ele: mas Ulisses, você não tem arma nenhuma, não tem nenhum escudo, não tem nenhum troféu de guerra? Eu falei: a minha arma não é essa, é o conhecimento, é a palavra. E eu procuro me dedicar muito ao conhecimento e experiência para poder compartilhar isso num processo de auditoria. No início de muitas empresas, quem participava era o coordenador, não desmerecendo nenhum deles, mas eu vou dizer o crescimento, a evolução e amadurecimento desse processo dentro da empresa. Passou do supervisor, do encarregado, do coordenador, do gerente, do diretor. Jaqueline, Zé, não é, Zé? Não participava das primeiras auditorias. O foco era um negócio, lógico, com certeza. A maior honra que eu tenho hoje dentro de um processo de auditoria é a própria alta direção. Abrir mão do seu processo interno e dedicar exclusividade ao processo de auditoria. Está aqui um exemplo: Zé Fernandes, Jaqueline, Bruno e tantos outros que participam desse processo. Esse é o maior reconhecimento. É um amadurecimento top, o nirvana do sistema de gestão de segurança. É a empresa dedicar o seu tempo a esse processo e a gente troca experiência, a gente aprende. Eu não sou dono da razão, não sou dono da verdade. A gente cresce junto, a gente se emociona junto e a gente faz o negócio acontecer junto. Então, aquele estereótipo do auditor que vem, né, para poder arrasar com o negócio, que nada, não é nada disso. Não é não? Não é, Jaqueline? Está aqui, ó, e eles podem falar. Eu gostaria muito de ter essa experiência com todos vocês. A gente está aqui como irmão, como uma grande família, que o Rodrigo falou, né, para poder fazer crescer isso. Está aqui, ó, Luiz Delvinha, Luizão, querido Luizão. Cara, persistência, determinação, força, coragem, vontade, é a chama que alimenta isso. Uma empresa que tem um sistema de gestão implementado, não desmerecendo nenhum sistema de gestão, é um baita de um carro que está ali dentro, fantástico. E o combustível? Como é que a gente faz para esse negócio andar? Né?
Não tem uma fiscalização do governo oficial que trate disso, mas tem um mecanismo que possa alimentar essa chama, provocar o desafio, provocar o empresário a mostrar o seu melhor dentro desse processo. Então, gente, eu tenho muitas histórias, eu gostaria de compartilhar com vocês, tantas coisas que a gente já passou aqui nesse processo, mas eu agradeço imensamente essa oportunidade. Espero que o meu depoimento, a minha experiência possa oxigenar o negócio de vocês, possam trazer a esperança de trazer um sistema de segurança melhor para esse país, porque a gente merece, porque esses feras daqui, ó, são os responsáveis por isso tudo. Obrigado a todos a presença, uma honra ter aqui e poder participar com vocês. Muito obrigado, viu?